Bom dia, amados de Jesus. Estamos aí para mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é depressão. Cristão tem depressão? É um assunto muito interessante, mas antes de nós comentar sobre isso, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aí para fortalecer o canal, comente, compartilhe para fortalecer, para que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possíveis. Quando você compartilha, se inscreve no canal, aí ative esse sininho aí que você fica por dentro de tudo que acontecer no canal. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando a semear a palavra de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vou tomar um gole d'água. Então vamos falar sobre esse assunto que tem atingido uma camada enorme, não só da sociedade brasileira, mas da humanidade inteira. Você sabia que, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, você sabia que 300 milhões de pessoas na Terra são afetadas pela depressão? 300 milhões de pessoas. E só no Brasil são 6% da população. Talvez você diga, 6% é pouquinho, pastor. Você sabe quanto é que é 6% de 200 milhões de pessoas? Que é mais ou menos a média de brasileiros que tem, um pouco mais até porque sobe todos os anos. Mas 6% de 200 milhões são 12 milhões de pessoas depressivas no país. 12 milhões, não é pouca gente. E quais são os sintomas da depressão, amados? O que leva uma pessoa a ficar depressiva? Os principais sintomas que levam a pessoa a ficar depressiva é tristeza profunda. Eu estava até lendo ali. Perda de interesse, ausência de ânimo e oscilação no humor. Eu estava lendo outras coisas a respeito disso, que tem muitas coisas que pode causar a depressão num ser humano. Luto, a perca de uma pessoa amada, uma pessoa que parte para a eternidade, pode causar depressão em quem fica, se a pessoa não tiver uma estrutura preparada para lidar com essas perdas. O fato também de alguém perder uma pessoa que ama, um namorado, a namorada, o esposo, a esposa, que às vezes dá essas separações de casais, a pessoa que fica muitas vezes, entra em depressão também. Se ela não souber lidar com essas situações. Então são muitos os sintomas que pode levar a uma pessoa a ficar depressiva. Mas nós temos uma camada de cristãos por aí que dizem que crente não pode ficar depressivo, que se o crente tiver com depressão é demônio. E isso não é verdade, queridos. Isso para mim é falta de entendimento. Porque eu vou pegar passagens bíblicas para mostrar como cristão também entra em depressão. E uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é a passagem de Elias, quando estava fugindo de Jezabel. Isso está em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1 em diante, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo, Elias se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, quando uma pessoa chega ao ponto de pedir para morrer, é porque ela está num estado de desânimo, de falta de interesse mais pela vida, e realmente
Elias estava passando por essa situação. Porque se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Elias disse para Deus: Senhor, tira a minha vida, porque parece que ninguém mais quer te servir em Israel. Parece que não existe mais ninguém que te ame. Porque Elias tinha acabado de enfrentar os 400 profetas de Baal, que na realidade eram 850, porque 450 tinha 450 profetas de Baal e mais 450 que comia na mesa de Jezabel. Então, no total eram 850 falsos profetas. Fora o povo que também, que se Elias não tivesse caído fogo do céu no sacrifício de Elias, o próprio povo também ia ajudar a linchar o Elias. Então, o Elias olhou para tudo aquilo e viu que o povo estava totalmente caído na idolatria, totalmente desviado do Senhor, os reis contra ele, os profetas, o povo. E Elias chegou num momento que ele entrou num estado de desânimo, de tristeza, e por que não dizer de depressão, que ele se jogou embaixo de um zimbro, que eu creio que era uma árvore, e disse: Senhor, basta, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Parece que ninguém mais quer te servir. Sabe quando tu te sente sozinho, assim, que parece que ninguém mais gosta de ti? Ninguém se importa contigo. Ninguém se importa com o que tu faz ou deixou de fazer. Não sei se você já sentiu isso alguma vez. Eu já passei por isso. Eu não sei se era uma depressão. O que eu sei é que eu já senti vontade de tirar minha vida também. E quase que eu pratico o ato. Eu só não pratiquei esse ato porque na hora que eu ia tirar minha vida, eu era jovem ainda, era de 17 para 18 anos. Eu estava tão decepcionado com a vida que eu já estava com um revólver dentro do ouvido para tirar a minha vida. E só não tirei porque eu lembrei da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito sofrida, sofreu muito para nos criar. Nós somos 4 irmãos e mais uma irmã, são 5 total. E eu lembrei do sacrifício, da dor que a minha mãe sofreu para nos criar no meio de tanta pobreza, tanta miséria. Meu pai sempre foi alcoólatra, sempre maltratou muito ela, sabe? Então, quando eu penso, sem tirar minha vida, naquele instante Deus colocou na minha mente o amor pela minha mãe. E aí eu pensei: puxa vida, a minha mãe já sofreu tanto, ela não merece mais essa decepção. Baixei o revólver, não tirei a minha vida, graças a Deus, por misericórdia de Deus, estou aqui ainda hoje. Mas eu creio que eu estava passando por um momento mais ou menos desse tipo, de falta de ânimo, de tristeza, falta de esperança. Sabe quando tu não vê mais perspectiva de mais nada, assim? Parece que tudo terminou, tudo perdeu a graça. É esses sentimentos que levam a pessoa a ficar depressiva. E com Elias não foi diferente. E não é só Elias. Nós temos a passagem de Jonas também, depois que ele foi para Nínive e fez o que Deus tinha mandado ele fazer. A Bíblia conta que ele saiu de Nínive, se jogou embaixo de uma árvore e também pediu a morte, ele não queria mais viver. Por quê? Porque tem situações da nossa vida que nos leva a ter esse sentimento de desânimo, de tristeza. Né? Eu estava lendo também em Gênesis 30, a Raquel dizendo para Jacó: Jacó, ou tu me dá filhos ou então eu vou morrer. Por quê? Porque tem coisas que para a gente é importante, ainda que os outros não se interessem, não se importem com aquilo, mas para ti, para mim, tem importância. E se ninguém se aperceber disso a tempo, a pessoa entra num estado de depressão, e um dos sintomas da depressão é a pessoa sentir desejo de tirar sua vida. Então, isso pode acontecer com os cristãos, sim. Eu estou mencionando passagens bíblicas para as pessoas entenderem que não é só com quem não é crente que isso acontece. E se um cristão sentir isso, não é demônio, coisa nenhuma. É falta de esperança, falta de decepção, tristeza com as coisas que acontecem ao nosso redor. E nem por isso a pessoa está endemoniada. O que a pessoa precisa realmente é de alguém que enxergue isso e leve até ela uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Eu estava lendo também Provérbios 13, no versículo 12, e diz assim: o desejo não realizado adoece o coração. Ou seja, às vezes a pessoa sonha com tem um sonho, tem um desejo, e aquilo não se realiza nunca. E às vezes tu vê as coisas se realizando na vida dos outros e na tua não. Te dá a impressão que ninguém se importa contigo. Às vezes a pessoa tem a impressão até que Deus não está se importando mais com ela. E tudo isso leva uma pessoa
a sentir esse vazio no coração, essa tristeza, esse isolamento e às vezes esse desejo até de tirar sua própria vida. Então, amados, isso não é coisa só para quem não é um cristão, não. Isso acontece com todo ser humano. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. O melhor remédio para esse tipo de coisa é a gente fazer o que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós temos que trazer na memória aquilo que nos traz esperança, que é as promessas do Senhor, que é a fidelidade de Deus, que é a nova cidade, a nova terra que Deus tem, a nova Jerusalém que Deus tem para nós. Nós temos que trazer à memória as coisas boas que estão nos esperando. Aleluia! Oh, glórias a Deus! E para terminar esse vídeo, queridos, eu quero que você tenha em seu coração a mesma autoestima que João, o apóstolo João, tinha. Você sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque Jesus nunca disse que João era o discípulo amado. Sabe quem é que dizia isso? Ele mesmo. Ele mesmo dizia. Ele mesmo se denominava discípulo amado. Mas Jesus nunca falou isso. Mas se você ler o Evangelho de João, você vai ver que várias vezes ele diz: o discípulo amado de Jesus falou isso. Ou seja, era ele mesmo, porque o Evangelho de João quem escreveu foi ele. Então, meu amado, que tu tenha também essa autoestima e te sinta amado e amada como João se sentia. E isso vai te colocar em pé, vai te fortalecer e tu vai caminhar mais uma milha, 2, 3, 4, 5, até a volta de Jesus. Fica na paz de Deus aí, um beijo no teu coração e é nóis.